Nós enfrentamos batalhas aí nas nossas vidas pessoais, nas nossas famílias. E hoje Deus ele vai dar um direcionamento novo para nós, para que possamos guerrear com as armas certas e sendo direcionado por Ele. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, versículo 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército de Filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Aleluia, glória a Deus. Olha que poderosa essa palavra, né? Essa palavra de Deus aqui é mais um cumprimento das promessas que Deus ele tinha sobre a vida de Davi. Aqui está cumprindo mais um cumprimento. Aqui era mais uma batalha, e essa batalha era uma batalha muito importante, né? Se a gente for ver lá atrás a história de Davi, ele venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante, e aqui é mais uma batalha que Davi ele iria enfrentar. Davi ele sabia que ele não estava só. Davi ele sabia que o Deus de Israel, aquele que levantou como rei, estava com ele. Davi sabia que Deus ele era a força dele, o socorro dele bem presente. Aleluia, glória a Deus. E aqui Davi sabia que essa adversidade era mais um degrau para aquilo que Deus ele já tinha para a vida de Davi. Aleluia. E o contexto, irmão, dessa palavra fala sobre o reinado de Davi, né? Um momento muito importante do reinado de Davi, onde Davi, ele depois de ser ungido como rei, Davi ele estava enfrentando uma batalha muito importante, né, com um dos maiores inimigos de Israel daquele tempo, que eram os filisteus. E Davi ali, ele sabia que ele não conseguia ir sozinho. Davi sabia que no meio daqueles desafios, ele tinha o Deus de Israel com ele. Aleluia, aleluia. E Davi, ele, se a gente for ver, Davi, ele, uma coisa que eu acho muito lindo de Davi, né, que Davi, ele era conhecido e apresentado do próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele teve um momento da vida dele de altos e baixos, mas uma coisa que nos constrange muito é que Davi, ele permaneceu obediente ao Senhor. Davi, ele mesmo sendo pastor de ovelha, ele se manteve obediente. E quando ele se tornou rei de Israel, ele permaneceu na obediência do Senhor. Aleluia. E aqui no versículo 13, no versículo 14 diz que de novo Davi consultou a Deus. Olha como é importante, aqui é ressaltado que de novo não foi a primeira vez que Davi ele consultou a Deus, mas foi de novo. A vida de Davi era uma vida de constância de consulta a Deus, constância de busca ao Senhor, porque ele sabia que ele poderia ir a qualquer lugar, mas se a presença do Senhor não estivesse com ele, de nada tinha valia. As guerras, o reinado, as riquezas, tudo aquilo que no decorrer do tempo ele alcançou, não tinha valor algum se a presença de Deus não estivesse com ele. Aleluia. E essa daqui foi uma das batalhas muito importantes para o reinado de Davi, onde ele derrotou um dos principais inimigos de Israel, os filisteus. Davi, ele sabia que ele poderia ir sabendo que o nosso Deus estava à frente de tudo. E nós, como Davi, nós devemos ter essa certeza nas batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Nós temos que entender que existe batalhas na nossa vida que não é para a morte. Nós devemos entender que o Senhor, Ele nos faz passar por coisas para que o nome dEle seja glorificado.
para que possamos consultar a Ele antes de tomar qualquer iniciativa. Porque o diabo, ele é astuto em querer bombardear a nossa mente, para que possamos ter medo e não fazer aquilo que Deus, ele quer direcionar para que possamos fazer. E Davi aqui, ele consultou ao Deus. Ele consultou ao Senhor. Porque Davi, ele sabia que ele precisava da ajuda do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que tem momentos da nossa vida que nós não conseguimos vencer as nossas batalhas com a força do nosso próprio braço. Muitas das vezes na nossa vida nós entendemos que tem batalhas, mesmo aquelas batalhas pequenas, coisinhas que você nem imagina, e ali a gente quer vencer com a nossa força. Não. Nós temos que entender que nós precisamos buscar a ajuda de Deus. Davi, ele sabia que a direção de Deus estava com ele. E Davi, ele, através de consultar a Deus, ele demonstra uma total dependência do Senhor. Ele garante que a vida dele não estava sobre a direção dele, mas a vida dele estava na direção de Deus. E nós, através de algumas coisas que acontecem dentro da nossa casa, nós temos que entender que aquilo que está acontecendo, nós devemos nos posicionar. Antes de tomar qualquer atitude, nós devemos consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor, buscando a direção dEle, para que possamos ir adiante do que Ele dizer para a gente fazer. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós vencemos as nossas lutas. Nós não vamos como um cego que chega no meio do tiroteio, não. Nós vamos como filhos obedientes, que orou primeiro, que buscou a direção de Deus e está indo sendo direcionado por Ele. Davi aqui, ele era obediente ao Senhor. Davi, antes de fazer qualquer coisa, ele orava, ele buscava ao Senhor. Talvez coisinhas que acontecem na nossa vida tão simples, talvez no trabalho, na nossa vida, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com o nosso relacionamento, e ali uma coisa tão simples, a gente não busca essa direção de Deus para que possamos vencer. Existem batalhas pequenas e existem batalhas grandes, e que o nosso Deus, ele permanece o mesmo. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus é um Deus de pequenas batalhas, e o nosso Deus é um Deus de grandes batalhas. Aleluia, aleluia, aleluia. E muitas das vezes, irmãos, o que eu acho que bate de frente conosco, sabe o que é? É aquelas batalhas que envolvem a nossa família, não é verdade? Por quê? Porque envolve a parte sentimental, né? Envolve aquela parte sentimental, envolve aquela parte que muitas das vezes nós temos que nos posicionar no Senhor, e pelo aquele laço que a gente tem com aquela pessoa, nós damos um passo para trás. Não, aquele que é guiado pelo Senhor, aquele que consulta ao Senhor, que ora ao Senhor antes de qualquer coisa, ali aquela pessoa tem vitória nas batalhas. Aleluia, glória a Deus. E aqui continua, fala assim, Deus, ele, quando Davi, ele consultou a Deus, Deus automaticamente falou: Davi, espera aí que eu vou te direcionar naquilo que você deve fazer. Aqui Deus fala: não ataque pela frente, mas que você venha dar a volta por trás deles e ataque os de frente da amoreiras. Aleluia. Aqui, irmão, se você for ver, Davi, ele, como sendo rei, Davi, ele tem estratégia, né? Que a gente vê que, por exemplo, o presidente de um país, quando ele vai governar um país, ele tem um plano de governo em todos os assuntos que tem dentro desse plano. E ali Davi, ele era um líder, né, daquela nação de Israel. Davi, ele era rei, com certeza Davi, ele tinha as próprias estratégias dele. Como nós também temos as nossas próprias estratégias. Mas Davi, ele sabia que independente dele ser rei, independente dele ser um líder de uma nação, ele era dependente de Deus. Aleluia. Ele sabia que se ele fosse conforme a vontade de Deus, ele ia ter resposta na batalha dele, ele ia ter vitória na batalha dele. E Deus aqui, quando Deus ele fala: Davi, pera aí, eu quero que você faz desse jeito, eu quero que você vai, em vez de você atacar de frente, eu quero que você vai por trás e você para ali de frente a amoreiras.
Ali Deus, ele deu um sinal para Davi: eu quero que você para de frente àquelas amoreiras, porque através do momento em que eu mandar você ir, no momento que eu mandar você parar, eu quero que você escuta a minha voz, porque ali você pode largar de mão que quem vai fazer sou eu. E é isso que nós temos que entender. Tem momentos da nossa vida que a gente consegue ir até onde que o nosso braço alcança, e ali nós temos que entender que nós temos que parar e entregar o controle daquela situação, daquela dificuldade ao Senhor, porque é Ele que vai vencer por nós. Aleluia. Se você está passando por uma batalha dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua vida espiritual, na onde que você talvez pensou neste momento, saiba que chega. Na onde que você era para ir, já deu. Agora, a partir de hoje, você vem entregar ao Senhor. Você venha ser direcionado a Ele, para que você venha ter resposta no meio da sua batalha. Aleluia. E Davi, ele entendeu. Ele sabia, entendeu que a estratégia de Deus era melhor do que a dele. Quando nós consultamos a Deus, ele traz clareza naquilo que a gente temos que seguir. Porque aqui Deus, quando nós oramos por algo que está acontecendo, por alguma batalha que nós estamos enfrentando, ali através da oração, através da nossa busca, Deus vem trazendo sinais sobre nós. Sinais através de uma palavra, sinais através de uma oração, através de um sinal mesmo dentro da nossa casa. Através da nossa oração, daqui a pouco, as atitudes daquela pessoa que você está buscando começam a mudar. Aquela pessoa num belo dia acorda e fala: meu amor, minha princesa, hoje eu senti uma vontade tão grande de orar, eu senti uma vontade tão grande de ir para a igreja. Aleluia. Esse é o sinal em que Deus, ele vai te dar. Através do momento em que você se posicionar e seguir não mais as suas vontades, as suas estratégias, mas a vontade de Deus para a tua vida. Deus, ele vai te dar um sinal através do direcionamento que ele está te dando através dessa palavra. E Deus, ele diz: Davi, assim que você ouvir um som dos passos por cima, eu estarei adiante para te dar vitória. É assim que Deus faz, irmãos. Quando nós apresentamos algo ao Senhor, quando nós estamos vivendo guerras, batalhas ao Senhor, e nós apresentamos a Ele, a gente vai seguindo, e ali Deus, ele pede para a gente parar, e o Senhor fala: é aqui que eu quero que você esteja, porque quando você ouvir o meu sinal, eu vou estar à frente da batalha, eu vou vencer o inimigo que está te atrapalhando, eu vou vencer o inimigo que está tirando a tua paz. Aleluia. Existem batalhas na nossa vida que somente o Senhor irá vencer, e Davi, ele entendeu isso. Davi, ele entendeu que Deus era a estratégia certa para ele. Aleluia, glória a Deus. Deus era a estratégia certa para Davi. E algo que me chama muita atenção aqui no versículo 16, que diz assim: e Davi fez com que lhe Deus tinha ordenado. Aleluia. Irmãos, quando nós tomamos atitudes ali precipitadas, querendo ou não, no decorrer da nossa vida, nós temos consequências graves quando nós somos desobedientes à voz de Deus. Nós temos que ter a certeza, nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós não devemos sermos direcionados pela nossa carne. Nós devemos, tudo que nós for fazer, tudo que nós estivermos passando, nós devemos buscar a direção de Deus, apresentar o Rei, o Senhor dos Exércitos à frente das nossas batalhas. E aqui no versículo 16 diz: e Davi fez com que lhe Deus tinha ordenado. Aleluia. E ele, derrotando o exército de Filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Gezer. Aleluia. Olha aqui como a importância de sermos obedientes a Deus. Primeiro, Davi, ele consultou a Deus. Segundo, Davi seguiu a direção de Deus. E terceiro, Davi, ele recebeu a vitória que ele precisou.
que ele estava precisando. Por quê? Porque ele foi obediente à voz de Deus. Aleluia. Davi, ele venceu os filisteus não segundo o que ele achava que deveria fazer, não segundo a estratégia de guerra que ele tinha, mas ele conseguiu vencer os filisteus através de Deus, através daquilo que Deus ele ordenou que Davi fizesse. Aleluia. E aqui a Bíblia relata que Davi foi uma das guerras mais importantes para Israel, porque aqui foi uma guerra em que Davi, ele não só venceu os filisteus de uma cidade, mas Davi venceu Gibeon e Gezé. Aleluia. Ali foi uma vitória muito importante para o reinado de Davi, porque ali Davi, ele viu mais uma vez o cumprimento das promessas de Deus, desde quando ele era pastor de ovelhas até ele se tornar rei de Israel. A obediência de Davi permaneceu a mesma, e a nossa obediência no Senhor neste mundo, que cada dia mais está pior, cada dia mais tem algo aparecendo, cada dia mais as coisas ficam mais difíceis, nós devemos permanecer na obediência da voz, da direção de Deus. Aleluia. E para isso nós devemos orar, buscar a Ele, para que Ele venha nos trazer direcionamentos. Aleluia. E para nós aplicar isso para os dias de hoje, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Obediente, porque Davi, ele buscou primeiro orientação de Deus para vencer aquela batalha. E nós precisamos buscar. Eu não sei o que você está passando. Talvez seja batalhas internas, talvez seja batalha na sua vida financeira, na sua família, na sua vida sentimental. Mas saiba que através de você se posicionar da maneira certa, Deus, ele vai trazer vitória para você. Aleluia. Ele vai trazer vitória para você. Ele vai trazer vitória para a sua casa, ele vai trazer vitória para a sua família, porque Davi, ele era líder, ele era rei, mas a obediência dele continuou a mesma. Davi não deixou que a soberba de um cargo tão alto e tão importante de Israel mudasse ele, corrompesse ele. Assim como Saul, ele foi corrompido, sendo desobediente a Deus, Davi, ele foi totalmente ao contrário. Por isso que Deus, ele sabia e escolheu o menor da casa. O Senhor, ele escolheu o menor da casa. O Senhor escolheu você para ser a diferença da sua família. O Senhor te levantou para que você venha ser a diferença na sua casa, na sua família. Luta contra a sua carne. Muitas das vezes nós somos autoritários dentro da nossa casa, nós não conseguimos entender a vontade de Deus naquela situação que nós passamos. Mas o Senhor, ele te trouxe aqui hoje para te trazer clareza, através dos sinais que Ele está dando, através da palavra dEle, para que você venha ser direcionado conforme a vontade dEle, para lá na frente Ele te dar vitória. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dessa batalha que o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos está à sua frente, está guerreando por ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós temos que ter esse cuidado, porque Davi, ele sendo o rei, ele confiou a liderança, não confiou na sua liderança, mas ele confiou no Senhor. Precisamos sempre obedecer, buscando sempre a vontade de Deus, buscando sempre a oração, a orientação de Deus através da palavra dEle, em direção naqueles dias piores da nossa vida, que é no tempo de batalha, no tempo de desafio. Aí nós temos que entender que o Senhor, Ele está à frente de tudo. A vitória de Davi sobre os filisteus, irmãos, é um testemunho muito poderoso para ser contado. A vitória de Davi foi algo tão surpreendente, porque Davi, ele mais uma vez mostrou que a dependência não estava nele, não estava no exército dele, mas estava naquilo que Deus, ele chamou, escolheu ele. Através da obediência dele, Davi manteve a vitória nessa batalha. Peço que vocês se levante agora. Aleluia. Através da sua obediência, através da sua fidelidade que você tem tido com o Senhor vai trazer vitória
nas batalhas que você tem enfrentado. Independente se seja uma batalha difícil de ser vencida, que envolve família, que envolve vida sentimental ou que envolve qualquer outra coisa, mas saiba que o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para entregar nas tuas mãos algo poderoso, para entregar nas tuas mãos uma direção para que você venha ser guiada por Ele, não mais ser guiadas pelos seus sentimentos, não mais ser guiados pela sua carne, mas ser guiado por Ele através do Espírito Santo de Deus. As suas atitudes serão diferentes a partir de hoje. Você não vai olhar mais naquele cenário que você está vivendo dessa forma, mas você vai olhar com o olhar que Davi, ele olhou diante daquela dificuldade. Davi olhou para aquilo e talvez o eu de Davi lá no fundo sentiu um pouco de medo. É normal sentirmos medo. É normal sentirmos medo diante de algumas coisas, desanimar. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele vai adiante de nós. Nós temos que entender que o Senhor, Ele está à frente de qualquer coisa que nós enfrentamos. Nós temos que entender que quando Ele nos direciona, nos dá um sinal, nós temos que ir e ser obediente a Ele. E eu tenho certeza, irmãos, que aquilo que você está pensando agora, aquilo que é uma batalha que você está enfrentando agora, você seguindo aquilo que Deus Ele disse hoje aqui, você vai sair vencedora, você vai contar seu testemunho e o nome de Deus será glorificado mais uma vez. Aleluia, aleluia. Senhor, toque nos meus irmãos, Jesus, nessa hora, Pai. Senhor, não sei o que eles têm passado, eu não sei quais são as dificuldades deles, mas o Senhor sabe, Pai. Meu Deus, eu peço agora, meu Pai, que essas pessoas venham se posicionar da maneira correta, que eles venham ser, meu Deus, um filho segundo o teu coração para ser guiado por ti, Pai. Meu Pai, que o Senhor vai adiante, assim como o Senhor direcionou Davi para aquilo que Davi tinha que fazer, que o Senhor venha direcionar, meu Deus, os meus irmãos essa noite, para aquilo que eles devem fazer, mas segundo a tua vontade, meu Pai. Meu Pai, não deixa, meu Deus, que o diabo, Senhor, roube, Senhor, a fé dos meus irmãos. Não deixe, meu Deus, que o diabo, Senhor, coloque no coração dos meus irmãos coisas, meu Deus, para que eles venham desonrar o Senhor, mas que eles, meu Pai, venham ser homens e mulheres de Deus, sendo guiados pelo Senhor, sendo guiados pela tua direção, meu Pai, para que eles venham se mantiver, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, as batalhas que eles precisam, em nome do Senhor Jesus.